Esse é o canal Som do Clarim. Estamos com mais uma pré-aula para a classe de jovens, a lição de número 12. Você pode conferir outras lições passadas em nossas playlists visitando aqui em nosso canal, tá certo? O título dessa semana é Uma Vida Cheia do Espírito. O texto principal diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Resumo da lição: Deus não prometeu uma vida sem aflições para quem é cheio do Espírito, mas Ele garante sua presença e consolo em todos os momentos, além da vida eterna. O texto bíblico está em Romanos capítulo 8, de 1 a 4, e também dos versículos 14 ao 17. Nós vamos ler nesse instante. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Inscreva-se em nosso canal, coloque aí seus comentários aí embaixo e compartilhe nossos vídeos. Nos ajude a levar esses conteúdos a outras pessoas. O canal Som do Clarim tem também pré-aulas para classes de adultos. É só você conferir aí em nossas playlists ou em nossos vídeos que estão aí, tá bom? Observamos aqui que o apóstolo Paulo, ele orientou os crentes que estavam em Roma, aos romanos, e alertou a igreja a respeito dos conflitos internos, os conflitos que existem entre cristãos e gentios, e desde aquela época já existia isso. Gentios convertidos estavam cedendo ao apelo do legalismo e, portanto, ele reforça aos membros daquela igreja que aqueles que vivem uma vida cheia do Espírito Santo não vivem mais debaixo da condenação e nem segundo o legalismo, porque a graça de Deus nos salvou. A graça de Deus agora nos transformou e nós não estamos mais debaixo da lei nem vivemos o legalismo. Paulo incentivou a guardar a fé genuína em Cristo e serem cheios do Espírito Santo, apesar dos sofrimentos e angústias que eles estavam suportando naquele momento. Então, Paulo estava orientando a que eles perseverassem, porque quem está em Cristo, nova criatura é e já é vencedor. Nós já somos vencedores. Vamos observar na primeira parte desta lição, queridos jovens, a lei do Espírito livra da lei do pecado e da morte. Qual é o título de nossa lição? Uma vida cheia do Espírito. Então, esta primeira parte, nós podemos trazer como subsídios que a Bíblia Sagrada destaca a segurança daqueles que estão escondidos em Cristo, que estão em Cristo Jesus, que foram declarados agora justos, tiveram suas dívidas quitadas mediante a fé e o sacrifício do Senhor Jesus. Olha, depois de experimentarmos o novo nascimento, todos os crentes, todos nós, devemos agora estar firmes, porque agora
não andamos mais segundo a lei, nem debaixo da lei, mas debaixo da graça. O crente deve andar debaixo da lei do Espírito. Um cristão avivado evidencia a sua comunhão com Deus. Isso fica evidente mediante o fruto do Espírito. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, que agora opera em nossas vidas. Quem tem o fruto do Espírito não vive de aparências, mas evidencia uma transformação radical mediante seu testemunho pessoal. Esse cristão agora, ele dá bom testemunho, ele tem testemunho para dar na sociedade, na área onde ele vive, na comunidade onde ele vive e na sociedade como um todo. Ele agora é nova criatura e tem fruto para dar. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, João 1:1. Jesus não foi vencido pela lei da carne, pelo contrário, a subjugou. Então, observe que, fazendo a vontade do Pai, ele não cometeu pecado algum. Dessa forma, a justiça da lei também se cumpriu na vida daqueles que andam segundo o Espírito, segundo está em Romanos 8 e o versículo 4. Então, é importante nós entendermos isso, que debaixo da graça nós estamos em uma outra situação. Nós estamos agora livres da lei do pecado e da morte. Embora saibamos que todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas os que vivem no Espírito agora se interessam pelas coisas do Espírito. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: se andamos em Espírito, busquemos as coisas que estão em cima. Se estamos em Espírito, busquemos as coisas que são de cima e não as que são da terra. Vamos observar que essa nova posição em Cristo nos coloca entre os príncipes de Deus. O apóstolo divide as pessoas em dois grupos: os que vivem segundo a carne e os que vivem segundo o Espírito. Aqueles que se habituam a viver segundo o Espírito Santo. São as pessoas espirituais que estão agora sendo guiadas pelo Espírito de Deus. Não mais existem na vida dessas pessoas esse tipo de coisa que nós vamos falar aqui: impureza, lascívia, prostituição, idolatria, inimizades, feitiçarias, porfias, emulações, iras, pelejas ou qualquer outras coisas desse gênero, desse tipo. Todas as obras da carne, descritas aqui em Gálatas 5, a partir do 19 até o 21, não podem reinar, não podem estar em evidência na vida de um cristão, de um jovem que serve ao Senhor. As pessoas que vivem segundo a carne buscam atender os seus desejos e instintos, por isso estão constantemente desobedecendo ao Senhor. Elas não têm o compromisso com o reino de Deus, nem priorizam a Deus. Priorizam fazer tudo segundo o seu eu, tudo segundo a sua vontade. Faz o que dá vontade de fazer, não busca a direção do Senhor, nem vive segundo o seu Espírito. Quem vive no Espírito Santo tem prazer em fazer a vontade divina, a vontade do Pai. O crente cheio do Espírito Santo sabe que algo vai prejudicar alguém, então prefere não fazer. Ele quer o bem comum, quer seu bem e o bem dos outros. Para saber se um crente ainda anda segundo o Espírito Santo, basta observar o que mais tem alimentado sua vida, as coisas que são da carne ou as coisas que são do Espírito. Então você, jovem, tem feito a vontade do Senhor, tem feito a vontade de Deus? Você está obedecendo à tendência da carne ou do Espírito? A segunda parte fala sobre a herança da vida no Espírito Santo. Nós só temos coisas boas a herdar, porque agora o Espírito de Deus está conosco. Todos os guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Existem os filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. Paulo afirma que a filiação divina é exclusiva para aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Não tem outra saída. Ou somos guiados pelo Espírito de Deus para
sermos realmente recebidos e adotados como filhos de Deus, nós nascemos de novo e agora somos filhos de Deus, ou então não somos filhos do Senhor, filhos de Deus, certo? Muitos ainda vivem como escravos da lei do pecado, então estão debaixo do medo da justiça divina e assim fazem a vontade da carne e do pecado. No entanto, aqueles que vivem submissos ao Espírito e que procuram ser guiados para fazerem a vontade do Espírito de Deus, sentem paz, têm intimidade com o Senhor, têm direção de Deus. Essa paz é produzida pelo Espírito Santo, que testifica ao salvo que ele é filho de Deus. Paz só em Jesus. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então nós temos a paz que excede todo entendimento, que é a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa saudação sempre é essa paz, a paz do Senhor. A redenção e a vida eterna com Deus. A igreja do primeiro século sofreu muitas perseguições por causa do Evangelho, mas os crentes não desanimaram e permaneceram fiéis ao Senhor. O jovem, principalmente, precisa permanecer para Deus cumprir esse propósito em suas vidas. Você, jovem, precisa permanecer para que Deus opere tremendamente na sua vida. Que Deus possa te usar, que o Espírito de Deus possa te usar poderosamente, tá certo? Paulo tinha a certeza de que ele receberia a coroa da justiça. Lá em 2 Timóteo 4:8 diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O Espírito Santo de Deus nos dá essa certeza. A fé que temos no Senhor nos dá essa certeza. Não somente a mim, Paulo disse, mas a todos os que amarem a vinda do Senhor. Ele afirma que o crente precisa ser paciente, pois há uma redenção futura para aqueles que permanecem fiéis, mesmo enfrentando aflições, lutas, problemas, enfermidades, decepções. Essas pessoas dão um testemunho vivo. Essas pessoas testificam a fé no Senhor Jesus Cristo. Nos momentos de aflição em que as soluções parecem não existir, as pessoas tendem a ficar desanimadas e tristes. O cristão, por mais fiel que seja, nem sempre sabe o que lhe convém em determinada situação, principalmente diante do sofrimento e da angústia, mas ele tem a certeza que pode contar com a poderosa ajuda do Espírito Santo de Deus. E o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, temos que estar bem tranquilos, porque o Senhor, nosso Deus, está conosco. A vitória é nossa em nome de Jesus. Há momentos, no entanto, em que nos parece faltar socorro, parece que estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco, certo? Continue firme esperando a tua vitória no Senhor, porque a vitória é certa. A última parte, alguns subsídios nós traremos agora que são de suma importância para você, professor, para você, meu querido aluno, nesse domingo aí que vai estudar essa lição. Por exemplo, essa lição aqui é para... Vamos ver aqui o dia. Essa lição é para o dia 19 de março de 2023. Uma vida cheia do Espírito, jovem. O Espírito Santo precisa encher nossos corações. Paulo disse: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Os cristãos de Roma, ou os romanos cristãos, certamente questionavam o que estava acontecendo com eles. Para muitos, para não dizer todos, a conversão trouxe mais problemas do que soluções, aparentemente. Não bastasse as dificuldades com a sociedade, ainda restavam os problemas internos da igreja. A igreja é composta de pessoas, e pessoas juntas resultam em problemas também. Como entender tal realidade? Eles ouviram o Evangelho,
se entregaram a Cristo, mas o sofrimento e as aflições não acabaram, ao contrário, aumentaram. Às vezes isso pode acontecer. As aflições, os problemas aumentam, mas a nossa fé continua, a nossa esperança está no Senhor. A nossa força é o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, jovem. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, ou seja, os que foram eleitos por Cristo Jesus. O texto de Romanos 8, 31 a 39 nos fala sobre isso. E há um hino litúrgico que exalta a vitória de Deus e o seu amor por nós. Esse amor que nos ganhou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse texto era e é um incentivo para os crentes perseguidos, a fim de permanecerem firmes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vencerá a Deus? Quem vencerá quem está com Deus? Ninguém. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou a seu próprio Filho e por amor entregou para morrer em nosso lugar, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Que acusação permanecerá contra os escolhidos de Deus? Paulo reforça que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, os que andam segundo o Espírito. Então, nesta lição, nós entendemos, com base no texto de Romanos, capítulo 8, que Paulo afirma que nada pode condenar ou pôr em dúvida quem já foi justificado e santificado por Deus em Cristo Jesus e mantém agora uma vida cheia do Espírito Santo. Quem tem Jesus tem tudo. Lembra do corinho antigo, do hino antigo? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Então nós queremos agradecer aos nossos professores, aos alunos pela atenção. Você que é inscrito, você que não é. Se não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Nos ajude aí a levar esses conteúdos a mais pessoas. Deixe seus comentários, estamos aqui para atendê-los. A todos o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio de estar aqui na Tua presença através desta plataforma, o YouTube. O YouTube, Senhor, tem sido uma bênção, onde nós podemos também propagar esta mensagem de libertação, de salvação, a mensagem através do ensino da Palavra de Deus. Senhor, abençoa os nossos alunos da EBD, os professores, coordenadores, superintendentes, Escola Bíblica Dominical. Senhor, em nome de Jesus pedimos a Tua bênção sobre todos e assim te agradecemos. Amém. A todos, o nosso muito obrigado e até um próximo vídeo.